Everton Rocha, senador da República, com uma responsabilidade enorme de vigiar um governo que traz dentro do seu bojo ameaças seríssimas às grandes instituições. O senhor, não sei se ouviu na imprensa o que ele falou sobre a Amazônia, que a Amazônia, nós não sabemos tratar a Amazônia, que o ideal seria entregar para alguma empresa norte-americana. Você ouviu isso? Não só olhei, como não acreditei. Né? É tão absurdo, né? Mas é inacreditável. Ele falou isso. Falou isso e acha que o que puder ser explorado economicamente com capital estrangeiro aqui no país tem que ser aberto mesmo para explorar. Isso entra a Amazônia, entra Alcântara, entra pré-sal, entra setor aeroportuário e setor energético. É muito perigoso tudo isso, porque nós estamos falando aqui não é de um país qualquer, né? Nós estamos falando da nossa pátria, mais de 200 milhões de brasileiros. Nós estamos falando de riquezas naturais, riquezas nossas que nós produzimos, fortíssimas, importantes e estratégicas para o nosso país, que poderiam estar sendo utilizadas para o nosso desenvolvimento. Então não dá para a gente ser de terceiro mundo e se comportar como ele. Porque todo país que quer chegar na sua seu pleno desenvolvimento, isso quer dizer ter educação plena, ter qualidade de vida plena do seu povo, ele sempre pensa como gente grande. Você sempre quer crescer, você tem metas. Né? Então, vamos entregar o nosso pré-sal por X anos, em troca ter muita escola de qualidade, muito investimento na nossa juventude, ou fazer um grande investimento na nossa saúde para a gente poder enfrentar o problema. Então, ou seja, trocas ou metas, até que você teria o que explicar. Agora, tudo por uma tal de balança, tudo por uma tal de número, né, de encontro de contas que o seu Paulo Guedes vai querer fazer dentro do governo, é muito perigoso, muito perigoso. Mas a dívida dos Estados Unidos é imensa, não tem a menor preocupação com isso. E nós aqui estamos preocupados com uma dívidazinha desse tamanho. Não, e os Estados Unidos ele tem uma lógica, né? Você veja só, tudo é primeiro eles. Sim. 100%, Américo, do petróleo extraído nos Estados Unidos, 100% ele é refinado dentro do país. O nosso não? Não, é irrisório, né? Nós estamos exportando todo dia. Aqui no Maranhão nós olhamos aí todo dia o trem passando aí carregado, né? Vindo aí de matéria-prima aí para exportar matéria-prima. Para exportar essa matéria-prima. Poderia aí, ser beneficiada aqui. Lá do outro lado do mundo, a Ferrogusa, alguma grande empresa aí mundial vai lá, transforma esse material em um produto e aí depois lá vai trazer de volta para cá e a gente compra ele por um absurdo. Então, são coisas que, infelizmente, a gente vai ter ainda que enfrentar. E o Maranhão? Como é que você está olhando? O senhor está olhando o Maranhão? Olha, nós estamos aqui num estado que tem enfrentado a crise com muita responsabilidade. E agora vai enfrentar mais, né? Porque o Temer ele fica da de costas, até porque o Temer não tinha força para nada. Mas o Bolsonaro ele vai olhar para o Maranhão como um partido que fez oposição a ele. Mas ele vai ter que respeitar também, porque o Maranhão não fez oposição a ele. O Maranhão tomou uma posição, é diferente. Nós escolhemos um outro projeto que não é o dele. E se ele for inteligente, que não duvide da inteligência dele. Pelo contrário, né? O que a gente questiona é a capacidade deles, mas a inteligência jamais. Ele é muito inteligente. E ele sabe se mexer ali. Tanto que ele está na presidência, ganhou a presidência. Né? Ele armou uma estratégia. Claro que no meio da estratégia teve fatores que o ajudaram, como aquela facada, que o tirou do debate, tirou da rua, porque quanto mais tempo ele tivesse na rua e nos debates, melhor seria para o Brasil conhecê-lo de perto. Infelizmente não teve, ele teve que ficar em casa e aquilo ali o ajudou bastante. Mas
nós temos que compreender que aqui no Maranhão, o governador Flávio Dino, ele planejou, ele teve uma estratégia e planejou uma execução da sua ação, da sua administração, mesmo sabendo quais dificuldades que ele tem a nível federal. E ele conseguiu atravessar até aqui. Eu acredito que nesse segundo mandato ele também vai fazer isso. Por quê? Porque ele tem uma bancada federal. Lembremos que dos 18 deputados federais, 12 são dessa articulação que elegeu o governador Flávio Dino e elegeu esses deputados federais, 12. E das 2 vagas do Senado, ele também elegeu os 2. Então, assim, o Flávio Dino é o nosso líder, ele saiu fortalecido e aquela história, o adversário não tem que gostar de ti, ele só tem que te respeitar. Sim. Então, claro que o Congresso Nacional, nós lá dentro não iremos admitir perseguição no Maranhão. Até porque nós iremos nos somar a vários outros estados também que não concordaram e não concordam com ele e vamos ter que chamar para o diálogo, né? Nós com isso temos... Esse diálogo é que me preocupa, senador. Como? Ele não me parece um homem predisposto a diálogos. Não, mas não é ele. O próprio sistema tem que dialogar. Você imagine só os ministros dele. O Temer, para você ter uma ideia, hoje eu sou o líder da minoria, da oposição a ele. Eu nunca converso com o Temer, só tive com ele uma vez, eu acho, ou foi uma vez lá no Palácio, que foi aquela confusão dos Fundeb, justamente do Maranhão, que tiraram mais de 100 milhões dos prefeitos maranhenses. E aí eu fui lá junto nesse dia. Muito respeitosa a nossa conversa, porque ali eu estava tratando sobre um assunto dos municípios do Maranhão e eu sei diferenciar bem isso. Na época, até alguns deputados da base do Temer achavam que eu ia constrangê-lo lá, que eu iria talvez aumentar o tom da voz, da conversa ou levar para um outro lado. E depois eles até me cumprimentaram pela forma respeitosa. Sim, claro, que eu tratei. E ele não deixava de estar ali representando uma instituição, um chefe de poder, e eu estava ali no Palácio. A mesma coisa é o Bolsonaro. Com o Temer, com tudo isso, várias situações do Estado eu já consegui ajudar a encaminhar e também para São Luís, sem precisar falar com ele, com seus ministros e com seus interlocutores. Por quê? Porque você está ali no Congresso e eles têm ali o dia a dia, as matérias de interesse deles que eles têm que dialogar com a oposição para poder andar. Né? Até porque se não tiver diálogo, as coisas travam e demora mais e não sai no tempo que é necessário sair. Então, o que eu estou dizendo? Que vão ter interlocutores dentro do governo dele que tem diálogo com a gente. E isso vai facilitar para que a gente possa senador, manter eu não aí vi a boa relação. Eu estou olhando aí nenhum de diálogo. Sabe o que eu tenho medo, senador? Um negócio chamado MP, medida provisória. Mas ela tem um rito. Olha só, ele pode baixar quantas ele quiser. Primeiro que se ele baixar, vão ter medidas que elas mesmas vão trancando as matérias importantes que vão estar rodando na casa. Então, vai ter matéria que não pode ser via medida provisória, então eles vão ter que segurar, senão ela tranca a pauta e isso atrapalha eles. Segundo, as medidas provisórias, elas têm um período. Elas, depois de editada, elas têm o prazo para ser tratada na Câmara e no Senado, senão elas caducam e aí perde o efeito dela. Então, vão ter várias medidas provisórias que precisam passar por... Várias não, todas precisam passar por nós. E aí aquela história, vamos ter que ter bastante competência para segurar e trabalhar o máximo possível essas medidas provisórias que não vão ter sintonia com a população. Eu quero só repetir aqui para o telespectador que está chegando agora. Eu farei oposição, mas uma oposição responsável. A minha meta lá é representar o Maranhão no Senado. Farei de tudo para toda a oportunidade que tiver eu criar as condições para ajudar aqui o governador Flávio Dino, os nossos prefeitos, os nossos municípios e ajudar a trazer para cá oportunidades para que a gente possa ajudar o Maranhão a atravessar esse momento difícil como todos os outros estados estão fazendo. Então a minha meta lá é se unir com a bancada, estar unido com a bancada federal, os deputados federais, eu e a Lisiane, vamos estar de mãos juntas para trabalhar a favor do nosso povo. É essa a nossa meta. E tudo que for importante para o país pode contar comigo. Se não for bom, se não for importante, com certeza estarei lá denunciando, fazendo oposição e iremos manter essa linha que eu mantive na Câmara dos Deputados. Então, a mesma linha coerente, sem mudar nenhuma vírgula. Isso é o mais importante e é isso que a nossa população precisa entender. E é isso que espera. Aliás, todos nós esperamos essa posição
É porque o país todo está até as pessoas que votaram no Bolsonaro, estão um pouco, como a gente diz aí, de orelha em pé. Está com cara de galinha olhando para sapa, assim, meio de banda. Anunciar o fim do Ministério do Trabalho... É uma loucura, né? Mas essa que é o grande temor que está se implantando, são os anúncios, cada um mais tenebroso que o outro. Esse é o grande susto, esse é o grande trabalho que o Senado e a Câmara vão ter, de vigiar os interesses do povo, que eles vão estar, agora realmente me parecem ameaçados. A gente volta já, é um minuto só.